Eu sou formada em educação física, especialista em dor e em ortopedia multiprofissional pelo Hospital Albert Einstein. E eu já trabalhava com a terceira idade há muito tempo. E a pandemia me afastou um pouquinho disso em virtude, né, de não poder atender essas pessoas no meu espaço. Então, no momento que eu comecei a trabalhar com dor, eu percebi que eu podia melhorar muito a qualidade de vida desses idosos. E foi a partir daí, desde 2018, estudando no Einstein, até agora, eu venho trabalhando a minha vida profissional hoje em virtude da terceira idade. E aí a gente vai falar um pouquinho da nossa realidade hoje, né, no nosso país. E, como a professora Maria Alice falou, hoje nós temos 57% da população idosa. Cresceu muito essa população. E isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Essas pessoas estão no mercado e, como a professora Maria Alice falou, existem poucos profissionais dispostos a atuar com esse público. E é um público que vai crescer ainda mais. Se a gente olhar o último censo demográfico de 2022, onde a gente vê uma crescente dessa população. Então, nós precisamos, enquanto profissionais, nos apoderarmos desse papel enquanto profissional, porque esse público ele vai precisar do nosso trabalho. E se nós, profissionais de educação física, que somos essenciais no cuidado com as pessoas através do movimento, se nós não estivermos preparados tecnicamente, nós não vamos conseguir atender esse público de maneira efetiva. E a ideia realmente é que ele se torne um idoso que tenha autonomia, que ele não precise, como no passado, ter pessoas o ajudando para as atividades básicas da vida dele, colocar uma roupa, ir a um supermercado, ir a uma farmácia. Então, se a gente olhar aí o último censo, a gente vê que essa crescente ela vem acontecendo. A educação física ela vem pegando esse gancho nessa grande demanda que precisa do trabalho da educação física com esses idosos, mas esse evento hoje nos faz entender que a gente precisa se capacitar um pouco mais. E a professora Maria Alice falou uma coisa muito importante, né? Do amor e da vontade de querer falar mais de uma vez a mesma coisa. E é o que a gente percebe dentro desse público, que a gente precisa repetir, às vezes, a mesma coisa várias vezes, e a gente precisa se doar a esse indivíduo. Porque o que a gente pode fazer com o movimento é muito grande para ele. Mas para nós, às vezes, se torna muito pequeno, porque são coisas básicas. Mas a gente precisa entender que essa população ela precisa de nós de uma forma muito efetiva. E aí eu trouxe uma informação para vocês que ela é muito importante com relação à prática dos exercícios. E nós temos algumas barreiras. Eu coloquei o QR Code de todo o material que eu trouxe para vocês, então se vocês precisarem, e quiserem pegar, é só colocar aí o telefone no QR Code, que vocês vão ter acesso a esses artigos. E foi feita uma pesquisa para saber quais seriam as barreiras que esses idosos encontram para a prática de atividade física. Essa pesquisa foi feita e foi encontrado 38 barreiras, e realmente com 1 hora de palestra eu não conseguiria falar de 38 barreiras, mas eu peguei 3 barreiras importantes para a gente discutir hoje. A primeira dela, fatores sociais e econômicos. A segunda, a dor, a doença e a lesão. Na pesquisa, 58% dos idosos não praticam atividade por conta de dor e lesão. E não é verdade que o idoso precisa sentir dor. O idoso ele não precisa sentir dor. Não é normal o idoso sentir dor. E o terceiro, que a gente vai falar hoje, é o medo de cair e se machucar. Então, esses 3 pontos são 3 pontos muito importantes dentro desses 38. Se vocês lerem depois o artigo, vocês vão ver. Mas são 3 pontos que nós, profissionais de educação física, podemos ajudar essa população. Os fatores sociais e econômicos, a doença, a dor e lesão, que é o que mais nos espanta, porque são esses problemas que nós, com o movimento, podemos ajudar e que acaba que a gente não tem a efetiva atuação. E o medo de cair e se machucar. E foi muito interessante todo o contexto de todas as palestras do dia, porque eu acredito que uma palestra vai comungar com as outras, porque nós vamos ter colegas que vão falar de outras áreas dentro do medo de cair
e por que cair e por que se machucar. Mas vamos começar agora com o primeiro, que são os fatores sociais e econômicos. Esse artigo também é um artigo que eu trouxe para vocês, que aí é nossa responsabilidade. Eu discuto muito aqui no CREF 22 a necessidade que nós temos de nos colocar como protagonistas do trabalho na educação física. Nós não somos menos ou mais importantes na saúde, nem no ambiente escolar. Nós temos a nossa função e a nossa função ela é muito determinada. E esse artigo, ele fala exatamente disso. Por que que os idosos têm dificuldade na hora de continuar a prática da atividade física? E isso precisa ser levado, essa informação ela precisa ser levada para os grandes centros, para as secretarias de saúde, porque nós temos um papel muito efetivo. E o que que esse artigo ele nos fala? Aqui para vocês entenderem hoje a distribuição dos indivíduos que fazem atividade física, então 74% não praticam atividade. Isso foi feito em Floriano, no Piauí. E 25% fazem. Inúmeros são as dificuldades que esses idosos encontram em não realizar atividade física. Então, nós temos a sobrecarga familiar, o problema visual, a falta de interesse é muito grande, 31,9%. Falta de local adequado, né? Nós sabemos que o idoso ele precisa de um lugar seguro para que ele possa praticar. Desculpa. Problemas financeiros também é um grande problema. E para alguns é irrelevante. Eles acreditam que o exercício não vai ter efetividade. Então, aonde que entra o papel da educação física nesse contexto, quando nós temos um grupo que acredita que não tem relevância nenhuma o exercício físico? E aí, observem o que essa pesquisa ela nos mostra. Foi feita a pesquisa e nós temos a orientação no Piauí de médico. Existe o profissional, o idoso que não é acompanhado, existe o enfermeiro que orienta e existe o profissional de educação física. Na pesquisa no Piauí, 5,2% dos idosos são orientados com os profissionais de educação física. E o médico, ele tem um poder maior de 48,5%. Então, hoje, no Sistema Único de Saúde, se a gente olhar esse Sistema Único de Saúde de uma região do nosso país, o médico, ele alavanca com 48,5%. Então, o paciente chega ao posto de saúde, recebe a orientação para que ele faça exercício físico e ele sai. Em minoria, 5,2%, esses idosos eles são orientados por profissionais de educação física. E aí, olha o resultado disso para nós, e que esse resultado precisa ser levado. Nós precisamos entender o quanto é importante o aconselhamento profissional. O médico, ele orientou 45,6% dos idosos. Eles saem do posto de saúde e fazem exercício de 20 a 30 minutos por dia, de 3 a 6 vezes por semana. Quando a orientação sai do profissional de educação física, que é 5,2% do que a gente consegue atuar, eles fazem 45 minutos de exercício e todos os dias. E aí, olha o que acontece se a gente olha a recomendação do American College. O American College, ele prescreve para esse indivíduo atividade aeróbica para idosos, duração entre 20 a 60 minutos de atividade e a frequência progressiva de todos os dias da semana. Então, olha, se a gente pensar, nós profissionais temos uma forma muito mais efetiva de aconselhar e fazer com que esse idoso ele se torne um idoso ativo, muito mais do que a informação médica. Por que que nós temos essa potência maior na orientação? Porque nós, profissionais de educação física, somos detentores da informação do movimento. Então, essa análise para a gente entender e levar o idoso a se tornar mais autônomo, ela tem que começar aqui, no aconselhamento. E esse aconselhamento, ele tem uma potência maior quando sai do profissional de educação física. Porque nós temos essa competência técnica de explicar para o idoso a importância do exercício e, realmente,
atuar de maneira efetiva para que ele se torne um idoso ativo. Então, isso foi só uma informação para a gente entender o quanto aquilo tudo que a professora Maria Alice falou na palestra anterior, ela se torna importante para nós. Então, mais uma vez, nós vemos, a gente vem com essa briga constante do profissional de educação física no Sistema Único de Saúde, mas nós precisamos estar ali porque nós temos essa potência de informação para que esse idoso ele possa continuar a prática de atividade. E aí vamos começar a pensar, então, na questão da dor e da lesão, que nos leva a 58% do idoso que não pratica atividade física. Então, esse é um grande problema que nós temos. E qual é o nosso maior, eu falo que é o tabu que a gente encontra quando a gente vai falar de dor e lesão, e que é muito comum a gente ouvir assim, o idoso está envelhecendo, ele vai sentir dor e ele vai ter lesão. O idoso, ele envelhece, como todos nós, né? Nós estamos no processo de envelhecimento, mas as enfermidades e as doenças, elas vão acontecer a partir de um corpo que não está treinado, que não está saudável. Eu falo para os meus idosos que o nosso corpo é uma máquina. Se a gente não preparar essa máquina para o nosso dia a dia, ela realmente vai enferrujar, ela vai envelhecer, ela vai quebrar. Então, o envelhecimento, ele tem a doença, isso é fato, isso nós não temos como mudar, mas nós podemos ajudar esse indivíduo através da atividade física. Então, falar que o idoso ele vai ter dor e ele vai ter uma lesão, isso vai depender da condição de vida que o indivíduo tem. E isso tem uma relação muito forte com o exercício físico. Eu trouxe para vocês aqui um conceito de dor. É muito importante a gente entender sobre o conceito de dor, para a gente poder atender esse indivíduo. E nós tivemos mudanças muito grandes na definição da dor, porque hoje a gente sabe que ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual, real ou potencial. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender a dor e a lesão, porque nós temos uma condição de entender a lesão como uma imagem. Eu estou vendo uma lesão. Eu dou o exemplo aqui para os meus idosos e eu vou passar para vocês. Se eu corto o dedo, eu sinto uma dor. Eu estou vendo a lesão. Então, para mim, é mais fácil entender. Quando eu tenho uma lesão, por exemplo, músculo-esquelética, eu não vejo essa lesão, mas eu tenho a dor. Então, a dor é uma experiência sensitiva e emocional, e às vezes ela não tem uma lesão tecidual que eu vejo. Isso, para nós profissionais de educação física, isso tem que estar muito claro, porque o idoso, ele tem uma lesão, ele pode ter uma lesão musculoesquelética, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho, mas nós não estamos vendo e nem ele. Porém, a dor, ela é real. Não é coisa da cabeça dele. Então, quando ele tem uma artrose, como a professora Maria Alice falou muito bem, ele tem a dor. E essa dor, ela é individual, é uma experiência que, para ele, se torna emocionalmente muito maior, porque ele pode ter o quê? Uma diminuição da sua autonomia. Então, quando eu coloco o meu idoso para praticar exercício, diminuo o quadro de dor, consigo causar uma analgesia com exercício, ele emocionalmente ele se torna mais seguro e automaticamente aquela lesão, aquela dor não vai ser um motivo para que ele se afaste do exercício. Pelo contrário, ele vai entender que a prática do exercício vai ter um controle daquela dor. E aí a gente vai falar um pouquinho do que são essas dores musculoesqueléticas no idoso, né? É o que a gente trabalha hoje. Aqui no meu espaço eu trabalho todos os tipos de dor, mas em especial as dores musculoesqueléticas em virtude do envelhecimento. Bom, precisamos também entender que a maior incidência de dor hoje é no sexo feminino, tá? O aumento da idade, a gente tem um aumento de dor aí de 40% a 60% dessa dor, então a gente tem que prestar muita atenção nisso. 70% dos indivíduos com mais de 60 anos apresentam dores articulares. Então, isso também é um indicativo que, para nós, ele tem que ter uma importância muito grande. A osteoartrite é observada em quase todos os indivíduos idosos. E acima de 80 anos isso se torna muito maior. A fibromialgia, ela aumenta com o progredir da idade. Isso também a gente não pode desconsiderar. E a síndrome dolorosa miofacial,
que é mais frequente em adultos ainda ativos. E a gente tem que lembrar que hoje, pessoas com 60 anos ainda estão ativas. E até mais de 60 anos, essas pessoas estão ativas. Então, as síndromes dolorosas miofasciais, muitas vezes elas não são valorizadas o quanto elas precisam ser valorizadas, e o tratamento também, ele se torna um tratamento não efetivo. Então, essa incidência da dor no idoso, ela tem que ser olhada, ela tem que ser avaliada, e eu preciso olhar esse público que é acometido por essas dores. As principais causas de dor no idoso são as doenças osteoarticulares, as fraturas, quando tem uma queda, a síndrome dolorosa miofascial, quando eles ficam muito tempo sentados, muito tempo deitados, muito tempo parados, então essas síndromes elas acontecem. As neuropatias periféricas, uma coisa que aconteceu muito pós-pandemia, pelo menos aqui no meu estado aconteceu muito, foi a neuralgia pós-herpética. Eu atendi aqui, até trouxe um vídeo de um idoso com neuralgia pós-herpética para vocês verem, e que a gente está tendo um trabalho muito grande, porque é uma dor que a gente tem um controle muito pequeno com a medicação, mas que o exercício tem uma efetividade muito grande. A síndrome dolorosa pós-AVC, doença vascular e a pós-cirurgia, dores pós qualquer tipo de cirurgia. Então, essas são as principais dores que a gente encontra hoje no idoso. Se eu for fazer um link com a professora Maria Alice, eu vou falar que tudo que ela fez, eu tenho condições de trabalhar com esse idoso com todas essas dores. E o trabalho que eu trouxe hoje faz muito, tem uma casadinha com o dela, em uma outra visão, em uma outra vertente, mas esse idoso ele precisa ser olhado e observado e atentado por nós de uma maneira muito mais efetiva. E, principalmente, a gente precisa entender que o exercício ele é uma grande ferramenta no controle de dor. E a dor, lembrando lá do primeiro slide, é um dos motivos que 58% dos idosos param a atividade. Quais são as consequências da dor no idoso? Então, vamos voltar lá. Eu tenho um idoso, 58% desses idosos não fazem exercício porque sentem dor ou têm alguma lesão, e automaticamente eu vou fazer com que esse idoso perca a autonomia. Então, quais são as consequências da dor no idoso? A perda funcional, a síndrome locomotora, então eu tenho uma marcha reduzida, eu tenho um movimento reduzido, a imobilidade, e automaticamente eu tenho as quedas, a depressão, o isolamento social e a morte. Quando a gente fala de dor no idoso, a gente acha que é uma coisa que a gente nós não conseguimos controlar com exercício. E eu posso garantir a vocês que a gente consegue controlar sim a dor no idoso através do exercício. O idoso ele se torna menos autônomo quando ele tem uma dor. A dor, sim, é algo que incomoda. A dor limita o idoso. Eu estou falando do idoso, mas a dor limita até um jovem, né? Se eu perguntar aqui hoje nessa sala quem sente dor e levantar a mãozinha, acho que muita gente vai levantar a mão aí porque tem dor. Seja jovem ou seja adulto, seja um idoso. Mas a preocupação com o idoso hoje, nesse momento desse bate-papo, é com a perda da autonomia. E aí eu posso garantir a vocês, se o nosso idoso ele tem dor, ele não vai fazer exercício. Por que ele não vai fazer exercício? Porque a informação que ele recebe é que o exercício pode aumentar a dor. E às vezes essa informação ela não condiz com a realidade do exercício. O exercício ele causa sim analgesia, isso é comprovado cientificamente, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, quando o idoso ele tem dor, o idoso tem que se movimentar. O idoso precisa sair da inércia para que eu possa ter um controle da dor através do exercício. Qual é o maior problema hoje que a gente, como profissional, vai encontrar com essa informação? Eles acreditam que a dor é algo normal. Então, eu tenho dor porque eu estou envelhecendo. E essa queixa, ela não é valorizada. Seja para o cuidador ou para o familiar que toma conta do idoso, seja para o idoso. Dor em idoso não é normal. Idoso não precisa sentir dor. O idoso ele tem que ter uma vida com as suas limitações, com as suas condições físicas a partir da sua idade, mas ele não tem que sentir dor. Dor não é normal para o idoso. E aí eu trouxe uma tabela para vocês de uma pesquisa também feita no Rio Grande do Sul, onde a dor lombar é o nosso calcanhar de Aquiles. Na verdade, a dor lombar não é um calcanhar de Aquiles somente para o idoso.
a dor lombar é uma das dores que mais atrapalha a função de um país, né? A nível mundial. A dor lombar é a que mais coloca uma pessoa dentro de casa, é que afasta o profissional do trabalho, e no idoso isso também é algo que também nos chama a atenção. Então, de todas as regiões do corpo, quando o idoso ele vai falar de uma dor, a dor lombar é a que mais se destaca. Então, a gente precisa ter um olhar para esse indivíduo. A professora Maria Alice também passou vários exercícios que eu até utilizo aqui sem a música, tá, professora? Porque eu não trabalho com música, mas que eu faço realmente para que esse idoso movimente essa região do corpo, para que a gente consiga causar uma analgesia. Então, é um ponto que a gente precisa prestar atenção nesse indivíduo, porque é uma fragilidade grande do idoso. E aí, ontem não, terça-feira foi dia 7, terça. Nós recebemos a Organização Mundial da Saúde, ela lançou um novo guideline do tratamento da dor lombar crônica primária em adultos, em serviços primários e ambientes de cuidados comunitários. E aí foi muito legal, porque eles colocaram um adendo, né, para o idoso. Todas as considerações, elas são feitas, mas a Organização Mundial da Saúde entendeu que isso é uma realidade mundial, então não é só ali do Rio Grande do Sul, mas é uma realidade mundial que a gente precisa ter um olhar diferenciado para o manejo da dor lombar. Qual é o objetivo da Organização Mundial da Saúde? Mais uma coisa muito importante para nós, profissionais de educação física: evitar ao máximo a cirurgia. É ter o manejo dessa dor através das terapias. Olha que ponto importante nós estamos trazendo para nós. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela está dizendo para nós: trate o seu idoso através do movimento. Vamos tentar diminuir ao máximo o processo cirúrgico no caso da dor lombar, que é uma dor característica dessa faixa etária. E aí, o que eles recomendam? Primeira coisa, educação. Educar e aconselhar. A Organização Mundial da Saúde, ela entende que a educação e o aconselhamento têm um fator e um poder importantíssimo. Se eu voltar lá no primeiro slide e a gente observar que o nosso aconselhamento ele tem um poder muito importante, eu acho que a OMS está entendendo que a função da educação física é determinante. Porque lá nós temos um poder maior do que o médico, nós somos profissionais da educação do movimento, e terça-feira a OMS diz que se eu educo e aconselho, eu consigo manter o meu idoso mais sadio, com menos intervenções cirúrgicas e evitando ao máximo a farmacologia em casos menos graves de dor. Então, eu tenho, primeiro ponto, educar e aconselhar. Então, nós, profissionais de educação física, precisamos entender esses processos para aconselhar e educar melhor o nosso cliente. Intervenções físicas, então, olha, exercício é a primeira. Eu falo que o exercício é o padrão ouro do tratamento de dor em idosos. As terapias de agulhamento, a manipulação vertebral e a massagem. As terapias psicológicas, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela também tem uma importância muito grande. E os medicamentos, anti-inflamatórios, não esteroides, a pimenta caiena também entrou como uma excelente forma de tratamento da dor. E o cuidado biopsicossocial, que é esse cuidado que a professora Maria Alice também falou lá, ela abriu a palestra dela falando disso. Então, se a gente pensar hoje, né, isso está fresquinho, que são recomendações tão simples profissionais, nós temos como intervir e ajudar mais esse idoso. A gente só precisa seguir o básico ali, o simples que é muito básico e o básico que é efetivo, a gente está vendo hoje, mas que a gente precisa ajudar esse idoso a se tornar mais autônomo. Quais seriam as recomendações contrárias da Organização Mundial da Saúde? A tração e as cintas lombares, ultrassom e TENS, isso não é hoje o padrão ouro mais de tratamento. Alguns medicamentos, como analgésicos, opioides, antidepressivos, anestésicos locais. E outra coisa muito importante que cabe a nós também, coloquei aqui numa letra mais destacada, perda de peso com auxílio farmacológico. Isso é um grande problema que nós temos também quando a gente pensa em dor lombar. Em idosos, isso também se torna muito mais grave, tá? Então, isso são informações fresquinhas que eu trouxe para vocês, que a gente recebeu isso essa semana, para vocês entenderem que a gente consegue atuar de uma maneira muito efetiva
com esse idoso e com o básico, com que a nossa profissão ela consegue nos dar como informação. Como a gente tem uma dificuldade muito grande com a dor lombar, e é o nosso problema maior aí no atendimento ao idoso, no tratamento da dor a gente tem dois sinais, que são sinais de alerta, o red flags, que são as bandeiras vermelhas, e as bandeiras amarelas, que são as yellow flags. Vou falar um pouquinho para vocês, relacionando ao idoso, mas a gente tem esses sinais de alerta até nos jovens. Mas quando eu falo de dor lombar, com pessoas acima de 55 anos, a gente tem que ter aí um sinal de alerta, e aí a gente sempre coloca a bandeirinha vermelha. Na decisão clínica, do que a gente vai fazer com esse idoso? Então, a primeira coisa seria, se houve uma queda, nós temos que ligar o nosso sinal de alerta e pensar muito em qual vai ser a tomada de decisão, tá? A constante e progressiva dor não mecânica, desculpa. Esse idoso que ele sente uma dor em repouso, que a gente fala, ele acorda com dor. Ele está sentado e ele tem dor. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Isso já é uma bandeira vermelha, isso é um sinal de alerta. Histórico de câncer, severa persistência de restrição em flexão lombar. Então, se o idoso ele tem uma dificuldade muito grande de fazer uma flexão lombar, a gente tem que ter cuidado. Temos que prestar atenção nisso. A deficiência neurológica, se ele tem alguma deficiência neurológica, a gente também tem que prestar atenção, é uma bandeira vermelha. E a dor noturna, ele acorda com dor. Então, nós temos que ter um olhar muito mais criterioso para atender esse idoso com dor lombar. As bandeiras amarelas, as yellow flags, a gente precisa ter um outro olhar para fatores que são fatores que nós chamamos de biopsicossociais, que são os fatores individuais, os fatores psicossociais e os fatores de trabalho, quem ainda está atuando no trabalho. Então, nós temos o primeiro, que são fatores de idade. Fatores individuais, a idade, né? Quem é, qual a faixa etária desse idoso, as aptidões físicas, se ele tem quadro de obesidade, como que esse indivíduo ele tem força muscular, ele tem força abdominal, força de costas, é fumante, tem altos níveis de dor, tem um nível intelectual abaixo, né? Ele tem um baixo nível educacional, isso também para nós é muito importante, porque vamos lembrar lá, a educação, né, para o idoso ela é muito importante, no que a gente vai orientar. Então, quando eu tenho um baixo nível educacional, isso é mais trabalhoso, nós vamos ter que ser mais efetivos. Fatores psicossociais, o estresse, a ansiedade, o humor depressivo, as emoções alteradas, uma função cognitiva mais baixa, a gente também tem que ligar o nosso sinalzinho de alerta, o comportamento com a dor e a somatização. E para aqueles indivíduos que ainda trabalham, as relações, as tarefas, os trabalhos feitos com um movimento de flexão muito grande, o manejo de alguns materiais, isso também se torna, dentro de uma avaliação daquele idoso que você vai receber, pontos que vocês vão precisar olhar. Como que a gente pode avaliar o nosso idoso? Eu falo que eu trabalho sempre com essas escalas. Essas escalas a gente coloca até no nosso celular. É a escala EVA, que é uma avaliação subjetiva da intensidade da dor. Então, quando a gente trabalha com o idoso, perguntar ao idoso, né? 0, ausência de dor. 5, a dor está moderada. E 10, a dor é máxima. Quando a gente coloca uma escala aí com um colorido, uma carinha, isso se torna mais fácil. É mais lúdico para o idoso. Então, lembra, educação. O idoso, ele precisa ter as informações mais concretas. Então, de 0 a 10, você está com dor hoje? 0 ou 10. Às vezes tem idoso que não vai entender. Mas quando você coloca uma escala aonde você tem uma carinha, um rostinho, fica mais fácil. Olha essa. Sem dor, dor leve, moderada, forte, insuportável. Essa é uma escala que é mais fácil para o nosso idoso ele falar. Olha, Cintia, hoje a minha dor está 1. Ou a minha dor hoje... Não, hoje eu estou 0 dor. E aí, ao invés de você perguntar de 0 a 10, o rostinho ou a escala colorida vai ficar mais fácil para ele te dar uma resposta mais efetiva. Por que nós falamos que é uma escala subjetiva de intensidade da dor? Porque ela é subjetiva. Em que sentido? A dor para a Cíntia tem uma classificação. A dor para o meu aluno de 70 anos
tem uma outra classificação. O que é muito importante também para você que vai atender o idoso que tem algum tipo de lesão musculoesquelética. Toda vez que você for avaliar esse idoso e você receber exames de imagem, primeiro converse, peça informação, porque muitas vezes a dor do idoso ele não condiz com o resultado de imagem. Nem sempre o que está na imagem vai condizer com o que aquilo que o idoso está falando. Por quê, pessoal? Como a dor ela é subjetiva, existem fatores psicológicos e sociais que vão interferir no nível da dor. Então, quando a Cíntia fala que tem uma dor lombar, por exemplo, no nível 9, e o meu exame ele não condiz, aquela lesão não condiz com aquilo que eu estou falando, a Cíntia pode ter fatores psicológicos e até ambientais no meu trabalho que façam com que a minha dor aumente. No idoso, isso é muito importante. Então, ao usar a escala EVA, ao usar essa ferramenta que é validada, a gente precisa entender que esse idoso ele tem outros fatores que podem comprometer esse nível de dor. Então, o exame ele é importante, a escala é importante, mas a escuta ativa de nós profissionais, ela também é muito importante. Então, nós temos esses 3 exemplos de escala aí. Qual o papel da educação física no controle da dor do idoso? Olha que importante essa pesquisa. 60% dos idosos têm uma diminuição da dor. Desculpa, 60% da dor ela é controlada se você tiver atividade física na vida diária do indivíduo. Então, quando eles são ativos, eles apresentam uma proteção maior que 60%. Quando o indivíduo ele não faz, ele se torna mais suscetível aos quadros de dor. E a prescrição do exercício hoje, e aí ratifico lá o que reafirmo, né, na verdade, o que o American College fala, que a Organização Mundial da Saúde também fala, que a gente tem controle de 26 doenças crônicas através do exercício. E entre elas a lombalgia, a osteoartrite, a artrite reumatoide e a dor oncológica. Então, pessoal, a gente consegue dar uma qualidade de vida, sim, para o idoso através do exercício físico. Como podemos trazer analgesia para esse indivíduo com exercício? Também está aí um artigo para vocês. A gente pode, sim, induzir a analgesia para o indivíduo idoso, através de quê? Liberação de opioides endógenos, como a beta-endorfina, liberação de dopamina, noradrenalina em exercícios contínuos, a melhora da função muscular também diminui a percepção de dor. Hoje nós vamos ter um colega que vai falar sobre exercícios resistidos. Então, quanto mais músculo esse idoso tiver, menos dor ele vai sentir. Se ele sente menos dor, ele se sente mais autônomo para fazer as coisas dele. A dor não é um limitador. Então, o exercício, ele induz, sim, analgesia. Eu costumo dizer para os meus alunos idosos que quando ele fala assim, hoje eu estou com muita dor, eu falei, vem que a gente vai te ajudar. E a gente consegue ajudar. A gente consegue, com exercício, sim, diminuir o quadro de dor daquele indivíduo. E aí, o que é muito importante vocês entenderem para trabalhar com esse indivíduo? Eu trouxe 3 pacientes, né, no modelo biopsicossocial. E aí, só também reforçar uma coisa muito importante. Nós, profissionais de educação física, fomos formados no modelo biopsicossocial. Nós temos o modelo biomédico, que é o modelo do médico, aquele indivíduo que está ali para tratar da doença. Então, o médico, ele olha a doença e ele trata. Nós, profissionais de educação física, nós fomos formados no modelo biopsicossocial. Eu não tenho que olhar o meu indivíduo idoso só pela doença que ele apresenta. Vamos lá, uma artrose. Eu não posso olhar o indivíduo idoso como ele tendo uma artrose. Eu tenho que olhar o indivíduo idoso por 3 momentos. O momento dele biológico, que é ele como ser biológico, um ser social e um ser psicológico. O modelo biomédico hoje, ele perde um pouco de espaço porque a gente entra com o modelo biopsicossocial e as profissões do movimento fazem isso muito bem. A psicologia faz isso também de forma muito efetiva, mas nós não estamos preocupados somente com o biológico. Nós estamos preocupados com o psicológico e com o social. E nesses 3 pacientes que eu listei para vocês aqui, nós temos aí, dentro do modelo biopsicossocial, os momentos que um se torna mais efetivo que o outro. Então, no primeiro paciente,
de artrose, vamos dizer assim, o modelo biológico dele está muito mais efetivo. A dor ali, ela está mais evidente pelo modelo biológico. A artrose em si é o que tem o maior desconforto. O social ele não é determinante para aquela dor e o psicológico também não. Então, ele tem um controle psicológico e social excelente, tá bom, mas o biológico dele, que é a lesão, a artrose, a doença, ela se torna mais efetiva. Então, o tratamento para esse paciente 1, ele é diferente do paciente 2, que me relata, numa avaliação, que a questão social dele é o que torna o maior problema da dor dele. Um exemplo, ele tem uma artrose também, que não é uma artrose tão determinante para aquele quadro de dor. O psicológico dele está equilibrado, ele não apresenta quadros de depressão, mas um exemplo para vocês entenderem, se a casa dele não for uma casa que tenha uma funcionalidade. Ele tem uma casa com escadas, ele tem uma casa que não existe uma função excelente para que ele possa se movimentar. Então, quando a gente faz aqui no meu espaço, quando eu faço a avaliação, e ele me relata que as questões sociais, estou dando o exemplo da acessibilidade na residência dele, é algo que o compromete, eu tenho que tentar ajudá-lo nesse quesito, que é um quesito que talvez orientar a família. A casa está acessível, ele tem condições para deambular, para fazer as atividades que ele precisa de autonomia dentro daquela casa, porque a lesão dele, muitas vezes, ela só é mais destacada em virtude dessa questão. E o paciente 3, um outro olhar. A lesão de artrose está ali, a questão social está equilibrada, mas ele me relata, por exemplo, que a família não dá tanta assistência, ou ele apresenta quadros depressivos por questões de solidão. Eu, enquanto profissional de educação física, eu vou ter que olhar esses 3 indivíduos de uma maneira muito diferente e a tratativa vai ser diferente para cada um deles. Eu sei que ali existe uma lesão, a artrose, mas o profissional de educação física ele vai ter competências para entender que esse indivíduo não é só uma artrose, não é só uma lesão, e sim um indivíduo biopsicossocial. E aí talvez a autonomia dele está comprometida pura e simplesmente por questões que não são só aquelas descritas no exame. Então, isso é um ponto muito importante e que eu volto a falar. O trabalho da professora Maria Alice se encaixa perfeitamente nisso que a gente está discutindo agora. É olhar esse indivíduo muito além da idade ou do quadro de dor que ele apresenta ou lesão. O outro ponto que a gente viu lá na primeira pesquisa é o medo de cair e se machucar. Então, o processo de envelhecimento, ele causa isso. Ele tem aí uma dificuldade, porque a gente sabe que existem modificações biológicas, psicológicas e sociais. Eu tenho uma diminuição de força, de flexibilidade, de capacidade cardiorrespiratória, de equilíbrio. Tudo isso a gente já sabe. E aí, automaticamente, eu tenho a queda. O indivíduo que não pratica atividade física, isso se torna muito mais agravante, porque o envelhecimento e as perdas funcionais, as perdas físicas, nós não temos controle. Mas a gente pode minimizar. A gente pode ter um controle para que isso se torne um pouco mais, passe um pouco menos, se torne menos gritante na vida de um idoso a perda de autonomia. Ele vai ter perdas motoras, ele vai ter perda de força, ele vai diminuir a capacidade respiratória dele, mas ele consegue ser autônomo ainda. É o que a gente precisa entender. Mas existe sim o medo de cair e se machucar, porque isso foi incutido pela nossa sociedade. Existe essa crença. O medo do idoso cair, ele vem por uma crença que foi colocado lá, que o idoso ele tem que ficar em casa, né? Ele tem que ser lá, cuidar do neto, ficar em casa, não ser mais autônomo, ele tem que ter alguém fazendo as coisas para ele. E aí eu também trago esse artigo para vocês verem o que isso está sendo refletido na nossa sociedade. O medo da queda faz com que ele não faça exercício. Então, se a gente pegar aí os idosos de 80, 90 anos, eu tenho idosos de 90 anos que eu atendo, que nunca fizeram exercício físico e que hoje estão fazendo. Mas qual é o nosso maior problema? Ele se restringe ou ele não faz com medo de cair. Então, hoje, muitos idosos não praticam exercício físico porque tem o desfecho do medo. O medo de cair, que nós chamamos de cinesiofobia. É o medo do movimento mesmo. É o medo de cair e ter um declínio muito maior do que ele já tem e aí entrar num quadro de depressão. Essa é uma característica muito comum.
Só para vocês entenderem, nessa pesquisa desse artigo, em 5 anos, 46% desses idosos deixaram, por exemplo, de sair à rua, de ir à loja. 41% desses idosos, em 5 anos, deixaram de fazer caminhadas no bairro. Então, isso é muito grave. Isso é muito grave. A gente precisa prestar atenção nisso, a gente precisa ter um olhar diferente. Nós estamos vivendo um momento onde a população idosa ela está crescendo e a gente precisa entender que esse idoso ele precisa continuar ativo. Nós estamos vendo isso no nosso mercado de trabalho. E a nossa maior função é ajudá-los com o exercício físico, para que essas perdas e essas diminuições de atividades básicas da vida dele se tornem menos destacadas na vida dele. Existe uma crença no idoso de que ele não pode mais fazer as coisas. A sociedade pregou isso. Então, a gente agora precisa desmistificar, e é o que a gente está fazendo em pleno sábado hoje, falando sobre idosos, de que ele pode sim realizar atividade física. Ele pode fazer exercício físico. Esse outro artigo ele é muito interessante, porque ele fala que o idoso ele tem medo de cair, aquele que pratica atividade. Essa pesquisa foi feita com idosos praticantes de atividade física. E mesmo eles fazendo exercício, eles pensam no medo da queda. Então, foi feito o teste de levantar e sentar na cadeira, flexão de antebraço, sentar e alcançar, sentado, caminhar 2,44 metros e voltar e sentar, alcançar atrás das costas e andar 6 minutos. Esses idosos, eles também têm medo. Mas, nos testes que foram realizados, olha o resultado. Eles têm menos preocupação do que aquele que não faz nada. Tem mais força, mais resistência aeróbica, mais equilíbrio e agilidade, quando comparados àqueles que têm medo de cair e não fazem exercício. Então, essas estratégias de intervenção com esses idosos, elas têm que continuar existindo. Só que nós precisamos, e aí a gente vai voltar no momento de orientar, né? Lá da educação do primeiro slide. O nosso papel, muito além de colocar o indivíduo para se exercitar, é educar. Educar para que ele entenda que existe uma diminuição das perdas funcionais, mas que ele pode ter um equilíbrio de força, de resistência, de agilidade, de equilíbrio, para que ele continue se tornando um idoso ativo. Autônomo, como a gente está falando aqui. E como nós podemos ajudar esse idoso, né? Agora a gente vai falar do que a gente vai conseguir fazer deixar esse idoso mais autônomo. Evitar as experiências negativas, né? A gente tem aí um desempenho muito grande de falar para esses idosos que eles precisam fazer as suas atividades de maneira segura e eficaz, mas a gente precisa trabalhar também a diminuição da experiência negativa ou do pensamento negativo, de que ele vai se machucar ou que ele vai cair. Então, a gente precisa motivar. O idoso ele precisa de motivação e estratégias para que ele continue fazendo exercício e aí mantenha a sua autonomia. E como que a gente vai fazer isso? Através de exercício, é óbvio. O que eu trago para vocês hoje é uma realidade que eu faço aqui no meu espaço, né? Como eu falei com vocês, eu tenho 20 anos de formada e trabalho com idosos desde então. Mas quando eu comecei a entender a dor e as lesões, isso ficou mais fácil para mim, porque eu vi que muito mais do que fortalecer, eu preciso trabalhar o lado psicológico, social e físico-funcional. Eu não trabalho com psicologia, não é nada disso, mas tentar desmistificar e tirar o medo do movimento é algo que, para mim, se torna determinante no processo de trabalho que eu realizo. Então, é fazer com que esse indivíduo ele se mantenha ativo, forte, e que essas práticas se tornem efetivas e que melhorem o desempenho cognitivo dos idosos também. Que a gente vai ver um pouquinho aqui à frente que isso é determinante para que ele possa melhorar. E aí, aqui eu trabalho com a atividade de dupla tarefa. Vocês já devem saber o que é, vocês já devem trabalhar, e tem muito a ver com o que a professora Maria Alice trabalha. Eu uso o recurso da dupla tarefa com os meus idosos, para que eu possa melhorar a capacidade física e funcional, mas também a capacidade cognitiva dos idosos. É comprovado que quando eu tenho uma boa cognição, quando o meu idoso tem uma boa cognição, as outras capacidades físicas elas também melhoram. Então, nós, profissionais do exercício, precisamos entender que nós não podemos desvencilhar o trabalho cognitivo do trabalho motor.
E aí eu mando um artigo aqui para vocês também, do treinamento de dupla tarefa. Leiam depois esse artigo, porque ele é muito legal, para o trabalho com idoso. A dupla tarefa, o que seria essa dupla tarefa, se tiver algum estudante de educação física aí? É a realização de uma tarefa inicial, motora ou cognitiva, e aí eu que vou escolher, e ele vai ter que se concentrar no primeira tarefa que eu der, naquele foco da primeira tarefa, e eu vou associar uma outra tarefa junto. Pode ser motora ou pode ser cognitiva, mas ele não pode esquecer a primeira tarefa e ele vai ter que executar no mesmo tempo as mesmas tarefas. Aí tem um vídeo aqui para vocês entenderem, não tem som o vídeo, tá? Eu vou explicar para vocês o que acontece nessa tarefa. Eu dou um comando de que essa aluna ela tem que ir ao supermercado fazer compras. Então, eu crio ali uma prateleira de produtos de alimentos, de carnes e de produtos de limpeza. Antes dela realizar a tarefa motora, que é passar entre os arcos, subir e descer os degraus, eu falo que ela tem que trazer para mim, por exemplo, desinfetante, esponja e pano de chão. Eu dou a informação cognitiva, ela tem que fazer o circuito motor, e quando ela volta, ela tem que trazer os produtos que eu pedi. E aí eu pergunto, o que tem na sua bolsinha, que eu falo que é o querubel? Aí ela me fala, pano de chão, desinfetante, os 3 produtos que eu pedi. Então, eu incluo na dupla tarefa o exercício motor mais o exercício cognitivo. Nesse outro caso aqui, eu já uso as 2 cognitivas, motoras. Ele tem que passar na escadinha e ainda passar a bolinha nas pernas. Vou voltar aqui só para vocês entenderem. Ó, é um movimento coordenativo, também de dupla tarefa, só que eu utilizo degenerativa. Então, ela tem 2 coisas aí muito importantes que a gente precisa olhar. O professor vai falando um número e ela tem que se preocupar em pegar a bolinha. Então, tem uma questão de memória, equilíbrio, tempo de reação e coordenação. Tudo numa única atividade. E ela, em especial, ela tem uma doença degenerativa também, então a gente tem esse trabalho com ela muito mais específico no cuidado, porque ela tem aí uma perda motora considerável. E esses últimos aqui são trabalhos somente de cores, né? Eu coloco as luzes e eu dou o comando das luzes, só cognitivo mesmo, para que eles possam realizar, para trabalhar o cérebro. Então, isso tudo é incluído dentro do trabalho para que eles possam melhorar a competência motora e a competência cognitiva. O que a gente tem que se preocupar com relação às quedas? Tá? A gente tem que ter uma preocupação muito grande, porque quando a gente fala de equilíbrio, estratégia postural e exercício físico, a parte cognitiva ela é determinante para nós. Eu vou mostrar isso a vocês aqui. Então, também é um artigo que está disponibilizado para vocês. Quando a gente fala de controle postural, quando a gente fala de exercício, a gente tem que pensar que isso tudo se envolve dentro do sistema nervoso central. E para que haja um controle postural e um controle de sustentação e de equilíbrio para as atividades da vida diária, a gente precisa de sistemas sensoriais, sistemas motores e sistemas cognitivos. Então, não dá mais para a gente dizer que somente que a gente precisa trabalhar com o nosso idoso só o ganho de massa muscular. A gente precisa, a gente sabe, isso é real. Mas a gente precisa trabalhar as questões cognitivas também. Sensoriais também. Então, o idoso ele tem que andar descalço, o idoso ele tem que fazer o movimento com os pés, ele tem que ter essa percepção sensorial para que ele possa ter ganhos no treino de força, no treino de resistência. E isso é importante para controle de autonomia. Eu estou falando de um idoso com autonomia. Quais são essas estratégias? Para ficar bem claro para a gente entender essa regulação de equilíbrio e estratégia postural. Para a gente andar, caminhar, a gente precisa de procedimentos muito automáticos. O corpo faz isso de forma muito automática. Porém, a gente precisa de informações também que fazem parte das informações que precisam de estímulos, que é o que a gente faz quando a gente pensa nos recursos cognitivos. O exercício de sentar, levantar, a cadeira extensora, a cadeira flexora, o caminhar, isso já é muito automático. Mas a ciência nos mostra que, para que isso se torne muito mais efetivo, a gente precisa usar os recursos cognitivos. Diferente do jovem, que a gente já faz isso de forma muito rápida, o idoso tem uma perda cognitiva muito grande. E é esse ponto que eu quero levar para vocês. Para que eu possa melhorar equilíbrio e a questão da postura, para que ele se mantenha um indivíduo que não tenha quedas, que não tenha problemas do medo do movimento,
eu preciso, sim, associar aos treinos de força, de marcha, de resistência, de capacidade cardiorrespiratória, os treinos que trabalham os recursos cognitivos. O nosso idoso ele precisa pensar para fazer, porque isso é que nos dá a condição de melhorar tanto o equilíbrio quanto a postura dele, porque ele se torna realmente um idoso seguro para realizar sua atividade. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Vou deixar uma pergunta no ar. Eu falei até agora que eu acho que o meu tempo já está quase acabando, né, Rafaela? Eu estou aqui de olho no tempo. Qual a Sim, informação? professora, mas Eu estou está de olho. muito, muito boa essa palestra, só enriquecendo realmente a temática. E a gente quer só deixar uns 2 minutinhos no final só para fazer umas duas perguntinhas, Tá pode ser? joia. Tá. Tá, obrigada. Qual o tipo de informação que você, profissional, vai deixar para o seu idoso adulto, para o seu idoso? Você quer que ele se torne ativo, você quer que ele tenha ali uma condição de se manter autônomo. Você quer dar informações soltas, como se fossem grãozinhos de areia, onde ele não vai lembrar depois. Você quer dar informações coerentes, mas que não tem muito contexto para ele, né, para o dia a dia dele. Ou você quer um muro de tijolo, que aquela informação seja coerente e que ele possa aplicar para a vida dele. Vou dar um exemplo para vocês do que para vocês analisarem aí. A aluna que foi fazer compras. Então, eu dei um comando de fazer compras, eu dei lá os produtos que ela tinha que comprar, e o circuito ela tinha que subir e descer os steps, passar em torno dos pedestais. Essa informação, ela é mais efetiva e segura? Ela está ali e vai dar a esse indivíduo mais condições para que ela possa aplicar na vida dela, tá? Só para vocês entenderem, porque o idoso ele precisa dessa informação. Ela tem que ser coesa, ela tem que ser efetiva e ele tem que conseguir colocar isso em prática. E para fechar, e aí eu acho que também, né, eu vou falar lá, aproveitando a professora Maria Alice, tem que ter uma aliança terapêutica. Esse gráfico a gente estuda na dor e que a gente precisa aumentar essa relação terapêutica-paciente, não foi eu que fiz, é o educador que produziu esse material, mas eu compartilho aqui com vocês, a fonte está ali. A relação do paciente idoso, para nós, ela tem uma relação com a comunicação, a gente precisa se preocupar que tem que ter um cuidado com esse indivíduo. A organização do ambiente, né? A gente tem que pensar que o idoso é um indivíduo que precisa de segurança e as nossas habilidades. Dentro desse monte de informações aqui, para que a gente possa trabalhar com efetividade, a gente tem que ter a escuta, a empatia, a amizade, a comunicação não verbal, né? O olhar, o abraço, o toque, a confiança, encorajar o idoso, né? A educação ela volta a aparecer ali. A expertise nossa, vocês já estão aqui, se vocês estão aqui hoje, né, durante todo o dia ouvindo falar sobre idoso e exercício, é para se preparar para esse atendimento. O tratamento que é individualizado, né, o idoso ele é único, como todos nossos outros clientes, mas esse ele é único, ele existe aí, tem particularidades que precisam ter uma importância muito grande, e as preferências do paciente. Como a professora Maria Alice falou, né? A música é encantadora. Como que eu vou colocar uma música que o idoso não conhece se ele tem 80 anos e ele não está vivenciando essa música que é real para ele aqui? E uma das coisas que eu quero deixar só de uma experiência minha profissional, tá? Para encerrar, tá, professora Rafaela? Aqui no meu espaço eu trabalho o idoso e o jovem juntos. Eu descobri que o maior estímulo para o idoso é ele estar junto, fazendo exercício, como o jovem está. É a energia que ele tem para que ele possa se manter ativo. Foi uma experiência, isso é uma experiência minha pessoal. Os idosos, eles treinam juntos com as pessoas mais jovens, e eu sinto que eles se encorajam mais. Eu acho que a energia do jovem é a energia que os impulsiona para que eles possam se tornar mais autônomos como a gente quer. Peraí. Muito obrigada. Eu queria agradecer mais uma vez a Rafaela, o Renê, o Confef, a NPT, e estou à disposição. Muito bom, professora Cíntia. Desde já, o nosso muito obrigada, a nossa gratidão. E eu queria agora falar, eu sei que vamos um pouquinho além, mas eu queria que deixasse, agora nesse último momento, considerações sobre esse trabalho quando a gente tem alunos com Alzheimer e Parkinson.
que você poderia nos dar de luz? Porque, infelizmente, está mais comum do que o que a gente esperava. É uma realidade. Eu que tenho um espaço multiprofissional, né, com colegas da área da saúde, a gente tem abordado essa clientela e a gente sabe que precisa estar bem preparado para isso. Então, como abordar isso? E se você tem uma indicação de onde a gente pode se especializar, cursos, que a gente precisa estar, gente, fazendo formações, porque informação é muito importante, mas as formações são indispensáveis. Ó, vamos lá. Eu falei que eu queria ter falado de Parkinson e Alzheimer, porque eu trabalho com esse público também. Só que o tempo é muito pequenininho para Sim, a gente poder falar. só Mas dá uma luz. a dupla tarefa é excelente para esse público, tá? Porque você vai, e é muito simples, tá, ô Rafaela? Eu não sei se você trabalha com dupla tarefa, mas assim, Sim. é tão lúdico para eles e a gente precisa fazer esse cérebro funcionar. Então, eu falo que agora meu sonho profissional é montar um supermercado de verdade dentro do meu espaço. Mas enquanto eu não consigo, eu coloco ali as plaquetinhas e a gente vai brincando dessa forma. Mas a dupla tarefa é de extrema importância com esses indivíduos, e a gente precisa ter um cuidado muito grande com as pessoas com Alzheimer e Parkinson pela dor, tá? A dor é um limitador, então eu quis bater na tecla da dor no idoso, porque eu venho estudando isso desde 2019, e um dos problemas que a gente encontra com esses indivíduos é que eles se afastam. Realmente eles vão se afastar por conta da dor crônica. E o indivíduo com Parkinson e Alzheimer, eles têm quadros de dor que são muito importantes e que a gente tem que levar em consideração. Então, com relação a exercícios, tirando a dança na cadeira, né, o trabalho da ginástica na cadeira da professora Maria Alice, a dupla tarefa é de extrema importância. Eu tenho muito material de dupla tarefa. Quem quiser, me manda e-mail que eu disponibilizo tudo. E capacitações. Aí eu vou fazer um apelo, né? Um apelo, porque aí a gente está em rede nacional. A gente precisa de profissionais de educação física falando da dor. A gente precisa. Eu tive a possibilidade, eu sou especialista em dor pelo Einstein, éramos eu e mais dois profissionais de educação física dentro do Einstein, então a gente era meio que agulha no palheiro, né? A gente quase que implorava por ajuda, mas a gente precisa do profissional de educação física indo para esse caminho. A gente precisa ter o profissional de educação física falando da doença, porque nós temos, eu vou usar uma fala de um colega de trabalho, nós não somos coadjuvantes num trabalho, nós somos os artistas principais do exercício. Somos nós, os grandes profissionais que vamos atuar nessa área. O médico ele pode orientar, o fisioterapeuta ele pode, mas a educação física ela tem que se apoderar dessas informações do idoso, da doença e tratar e cuidar. Então, assim, as capacitações de hoje, o Einstein, ele tem uma gama de cursos nessa área importantíssimos, tá? E que o Einstein ele nos dá essa abertura. Aqui no Espírito Santo eu trabalho, porque eu faço esse tipo de curso para dor, idoso, então eu trabalho no Espírito Santo, mas a gente precisa alavancar isso para o Brasil inteiro. Então, aí é um pedido aí do Confef, CREF, de todos os CREFs, de todos os Confefs, que a gente possa fazer esse conhecimento nesse nível circular mais. Então, sem dúvidas, o Café com Personal já abriu essas portas que a gente possa também abraçar essa causa, né? E eu costumo dizer, a gente não precisa brigar com os colegas da área da saúde, a gente precisa se Não, juntar a eles e compartilhar conhecimentos. A gente recebe muito lá no estúdio a orientação, pede para o aluno não pode agachar, o aluno não pode levantar o peso acima da cabeça. E a gente fica com dor no coração, o nome é esse mesmo, com dor no coração, porque a gente sabe que o idoso pode sim agachar, que o idoso é pode sim levantar peso acima da cabeça. Agora, como fazer isso? isso Aí sim aí. eu chamo a atenção, faço um alerta, tem que ser de forma segura, Sim. consciente, e que ele faça o que ele faz com a gente em casa também, com muita consciência. Porque aí sim causa, talvez, grandes problemas que a gente nem possa imaginar. Mas eu gosto de fazer uma relação, professora, se você me permite, para Lógico. tirar o medo da dor e o medo do aluno a fazer aquilo que o médico disse que ele não podia. Então, agachar é sentar na mesa para se alimentar, Eu também agachar faço. é ir ao banheiro, agachar é sentar na cama para depois deitar. E levantar o peso é pegar uma coisa no armário. Então, essas relações do cotidiano, onde a subjetividade está muito presente, É. a gente precisa, sim, estudar e ter coragem de falar, mesmo que vez ou outra a gente precisa, digamos assim, bater de frente com um colega, mas é no bom sentido, é no sentido da gente evoluir na profissão.
Ô, Rafaela, você dá aos seus clientes o muro de tijolo. Porque quando você fala para ele que ele vai levantar para sentar, para comer, para ir ao banheiro, pegar alguma coisa no armário, é a informação muro de tijolo. E que isso, eu tenho muitos alunos médicos, e aí eles treinam aqui, eu vejo isso acontecer. Não é, acho que nem discutir com a outro profissional da saúde, vou corrigir, se você me permite, é a Sim, gente claro. ter a informação com muita competência. Porque quando nós, profissionais de educação física, temos muita consciência daquilo que a gente está fazendo, conhecimento, teoria, a gente não tem medo de dizer o que é real. E aí o outro profissional vai falar assim: ela está certa, porque isso é real, isso dá certo. E chamar os colegas para conhecer o nosso trabalho, Opa, experimentar, também. viver a experiência. Vamos conhecer meu trabalho, vamos fazer uma aula comigo, vamos pensar junto aqui como, né, orientar melhor esse profissional. Enfim, professora, muita gratidão. Realmente esse assunto vale um doutorado. E a Aham. gente espera que tenham muitos daqui para frente. E o Se nosso Deus muito quiser. obrigada. Eu que E agradeço, deixa Rafaela. aí Um beijo.